Cara, é o seguinte, prospecção, ele nasce dentro de um contexto de que existe uma necessidade entre você, que é consultor ambiental, construir uma ponte entre você e seus potenciais clientes, ou seja, os empreendimentos dentro daquele segmento que você escolheu para os quais você quer prestar seus serviços ambientais. O que acontece? O que 90% dos consultores ambientais que começam sua consultoria ambiental fazem? 90% dos consultores ambientais, eles alugam um escritório, sei lá, no centro da cidade, alugam um escritório, faz uma página no Instagram, às vezes fazem até um site lá, colocam no Google Meu Negócio, enfim, faz esses pequenos cadastros e ficam esperando os clientes chegarem. Ficam esperando que os clientes cheguem até eles, liguem para eles, olhem a página do Instagram deles, vão até o endereço do escritório deles e comecem assim a fechar os contratos. Só que o que acontece na realidade? Na realidade, esses mesmos consultores ambientais, com pouquíssimo tempo, descobrem que para eles terem clientes, para eles fecharem os projetos ambientais deles de forma mais consistente, eles precisam de uma coisa chamada prospecção de clientes. Ou seja, eles precisam criar meios onde eles consigam atrair esses empreendedores para que eles possam ver uma oportunidade e assim fechar um contrato na consultoria ambiental. Os clientes não vêm de forma aleatória. Os clientes vêm através de estratégias, de processos onde você atrai esses empreendedores através das soluções que você oferece, através dos serviços que você oferece, através dos benefícios que você oferece no seu serviço e dos problemas que você resolve. E através dessa ponte que você gera entre você e seus potenciais clientes, é que os clientes aparecem, é que os projetos aparecem, que os contratos são fechados. Então a prospecção ele vem dessa necessidade de se criar pontes, de não esperar que os empreendedores surjam do nada. Para isso, você precisa criar estratégias de prospecção, que através das estratégias de prospecção da sua consultoria ambiental é que você vai conseguir captar contratos, captar projetos e poder aumentar o faturamento da sua consultoria ambiental. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Então parece muito o que você me fala é o seguinte, existem dois caminhos que as pessoas seguem, né? O primeiro caminho que naturalmente o errado, talvez por ignorância no sentido de não saber o como fazer. Isso. Que é o marketing da esperança, que é criar um negócio, abrir as portas e ter a esperança que alguém venha, entre, compre, ou que alguém precise, ligue para o seu serviço, tarará. E o outro é um caminho que já é validado, que alguém já fez, já teve resultado, no qual você cria uma máquina, um funil, né? Um caminho para que você consiga captar esses clientes, né? Exatamente. Sem precisar do marketing da esperança. Ao invés de você ficar esperando que eles apareçam do nada, como 90% dos consultores ambientais que estão começando fazem, você cria as oportunidades deles aparecerem, você atrai esses empreendedores. E essa conexão é que a gente chama de prospecção. Entendi. É isso que é prospecção na prática. No início da tua carreira, qual foram os pontos assim que você começou a ter essa noção assim de prospecção? Quais são os caminhos que você tomava naquela época? Como é que você via daquela época fazendo uma ponte até hoje, assim, o que mudou nessa questão assim? Cara, no final de 2015, que foi quando eu comecei
a assumir a responsabilidade de prospecção dentro da empresa que eu era contratado, eu já tinha uma certa ideia de que você esperar que os clientes cheguem aleatoriamente não é algo que poderia dar certo, porque eu já estava trabalhando naquela empresa, embora não fosse na área de prospecção, mas eu já imaginava que existia um processo para se fazer. Eu só não sabia quais eram esses processos, como estruturar uma técnica de prospecção, um método de prospecção, eu não tinha essa ideia. Então, o que acontecia muito era o seguinte, eu ia muito no aleatório. Então, por exemplo, às vezes eu tentava ligar para algum empreendedor, eu não sabia a hora certa de ligar, a hora certa de mandar e-mail, por exemplo. Mas assim, eu sempre tive essa ideia, a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade de prospectar, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça de que eu não poderia ficar esperando os empreendedores chegar de forma aleatória. Okay. Então, eu procurava, de alguma forma, entrar em contato com esses empreendedores. Quando eu assumi essa função de prospecção, eu já tinha estagiado naquela empresa, elaborando projetos, estudos ambientais, e eu observava o gerente lá, que prospectava, fazendo como é que ele fazia lá os trabalhos de prospecção. Então, eu tentava ligar, tentava mandar e-mail, mas nunca de forma muito efetiva, porque eu não sabia como fazer isso. Tá? Então, eu sempre tive essa ideia de que eu precisava criar essas pontes, mas eu não sabia como fazer isso. E o início dos meus trabalhos de prospecção foi assim, foi tentando fazer ligação, tentando fazer visitas presenciais de forma totalmente aleatória. Muitas vezes eu não sabia nem o que falar na hora de eu batia na porta, por exemplo, dos empreendimentos. Uma vez eu fui fazer um trabalho de prospecção em postos de combustíveis e eu só tinha ideia de que eu tinha que ir lá, eu ia chegar lá, ia bater na porta deles e ia tentar conversar com algum gerente lá. Muitas vezes eu bati na porta e quando eu pedia para entrar, o pessoal não deixava eu entrar porque ficava com medo, não me conhecia e eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia abordar esses empreendedores. Então foi algo que eu fui construindo com o tempo, foi algo que foi quando eu tive a noção de que eu tinha que estudar essa parada. Muitas vezes os consultores ambientais acham que não precisam estudar para prospectar, por exemplo, não precisam se preparar para isso e acabam indo no aleatório e por isso que os resultados não chegam. Então, eu tive, a partir desses momentos, dos nãos que eu levei, foi que eu tive essa noção de que eu tinha que estudar para isso, que isso era uma coisa que eu precisava me preparar melhor. E a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui vendo as melhores formas, aplicando as melhores formas, foi que eu pude realmente conseguir ter resultados na minha consultoria ambiental, fechando contratos para aquela empresa de consultoria ambiental e, posteriormente, quando eu abri a minha própria consultoria ambiental, só fiz escalar ainda mais esses resultados.